Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou serva do Senhor, nasci, os meus pais já eram cristãos, então tem 50 anos aí que eu sou cristã, tá bom? Eu lembro que eu ouvia isso, as pessoas falando na igreja, eu já tenho 30 anos de evangelho, eu já tenho 50 anos de evangelho, achava isso o máximo, sabe? Aí ficava pensando, será que eu também vou chegar um dia a falar isso, né? E hoje eu falo isso, olha só, 50 anos que eu sou cristã, detalhe, tem aproximadamente 6 ou 7 anos que eu conheço a Deus verdadeiramente. Nós precisamos conhecer a Deus. Às vezes nós temos um ditado aí que diz que filho de peixe, peixinho é, não é verdade? Mas com Deus, nas coisas de Deus não é dessa forma. Por que eu digo isso? Porque quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Meus pais me ensinou no caminho do Senhor, né? Como aquela palavra diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar e mais tarde ele não se desviará dele. Então foi muito útil, sim, a semente foi plantada no meu coração. E então, teve um período da minha vida que os meus pais me levavam na igreja, então eu servi ao Senhor junto com os meus pais. Depois, na adolescência, em torno de 12 anos, até os 18 anos, eu saí da igreja, devido a algumas coisas que os meus pais passaram dentro da igreja. Então, eles se afastaram, então eu fiquei muito feliz naquela época. Era uma adolescente, naquele período eu não entendia as coisas de Deus, e para mim foi como se tivesse tirado um fardo pesado das minhas costas, porque nós éramos muito religiosos, né? Eu aprendi só que não podia isso, não podia aquilo, Deus não se agradava disso, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar. Então era a maneira que eu conhecia a Deus. Teve o lado bom sim, porque meu pai teve muitas experiências com Deus, tá? Eu ainda não pude contar tudo que eu já passei aqui, porque são muitas coisas, né? Devido a uma vida, né, longa aí na presença do Senhor. Então eu tive muitas experiências, teve momentos aí de aprendizado, muitas decepções, mas tudo isso contribuiu para que eu pudesse crescer. Nada que acontece nas nossas vidas é em vão. Então eu falo aí que eu tenho em torno de 6, 7 anos que eu comecei a buscar a Deus de maneira correta, conhecer quem é esse verdadeiro Deus. É óbvio que eu não conheço ele totalmente e nunca conseguiríamos essa tamanha façanha, tá? Às vezes nós vemos aí homens de Deus, homens preparados, né, homens que conhecem a palavra, dizendo Deus não faz isso, porque Deus não age dessa maneira. E eu vou te dizer que isso é balela, tá? Porque ninguém, nenhum ser humano conhece a Deus totalmente. O que está na palavra dele aqui é um pouquinho do que Deus é um pouquinho do que Deus faz. Então você observa aí a grandeza desse Deus. É algo que nós, como seres humanos, não temos a capacidade de mensurar o tamanho desse Deus. Então nenhum homem aqui na face da terra, nenhum, eu falo isso com total responsabilidade, nenhum homem pode dizer o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, porque quem é Deus é Ele é Deus, Ele é todo soberano. Então a maneira que Ele trabalha, Deus não deixou para nós colocá-lo dentro de um limite, tá? O homem tem essa audácia de querer colocar Deus dentro de uma caixa. Deus age dessa forma, Deus faz desse jeito, Deus não faz desse jeito. Quem somos nós, gente? Pelo amor de Deus. Chega a ser triste e engraçado ao mesmo tempo, tá? Quando eu vejo isso, eu fico indignada. Então, gente, não dê ouvido a essas coisas, tá? Às vezes, por que eu tô falando isso? Eu vejo pessoas, homens de Deus, que conhecem a palavra, dizendo, não pode jejuar por coisas materiais, né? É só buscar o espiritual, como se fosse assim, nossa, uma santidade em pessoa. Tudo isso é mentira, tudo isso é balela, tá? Eu já andei dentro das igrejas e tive momentos aí que tinha líderes que se colocavam nessa posição de muita intimidade com Deus, de uma santidade, uma perfeição que, sei lá, uau, né? Eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou chegar nessa perfeição? Como que eu vou atingir isso? E eles não tinham depressão, eles não tinham tristeza, eles não se abalavam com nada que acontecia nas suas vidas. Eu falava, meu Deus, super crentes, né? E ali eu ficava me sentindo muito mal, porque eu não era super crente. Eu errava, eu pecava, tinha dias que eu estava feliz, tinha dias que eu estava triste, tem dias que eu estava lá no auge da fé, tinha dias que eu estava lá embaixo, e eu me comparava com esses homens e mulheres que viviam sempre na presença de Deus, numa intimidade muito grande, não erravam, não pecavam. Então eu ficava pensando, meu Deus, quando que eu vou conseguir atingir tamanha façanha, tamanha santidade? E aí no decorrer da vida, você começa a ver esses homens, essas mulheres, pecando, contradizendo aquilo que eles falavam. E por que isso? Por que isso? Porque somos seres humanos. Então todos nós, independente do seu cargo, né, pode-se dizer assim, no que diz
no que diz respeito aí à vida espiritual, é um bispo, é um pastor, é um líder, né? É um líder de célula, depende de quem você é um chamado que Deus dá, é uma responsabilidade que Deus te deu, que Deus nos dá, Ele nos capacita para uma obra, então nós estamos talvez aí abaixo de todo mundo. Olha que engraçado, né? Quando Deus te chama para a seara, alguns pensam que é para que você seja o líder, o melhor, o maior, mas não, é o menor entre todos. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para indicar o caminho. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus, engrandecido seja. Nós somos chamados para dar direcionamento, para guiar o povo, para conhecer a palavra do Senhor. Então, muitos homens e mulheres hoje tomam posse disso, desse chamado, pensando que é porque eu agora estou liderando, eu sou o melhor, o maior entre todos, e não é. Nós vemos Jesus, na sua grande simplicidade, lavando os pés dos discípulos. Nós vemos Jesus com tamanha humildade, demonstrando o seu amor para aqueles que eram necessitados, buscando, né, servindo os oprimidos, os rejeitados pela sociedade. E nós vemos Jesus não dando bola aos fariseus, aos religiosos daquela época. Homens que buscavam o poder, homens que buscavam estar em evidência, homens que faziam as coisas para se aparecer, né, para ter diante daquele povo o poder. E lá vem Jesus, o nosso rei, o que veio para nos dar vida, né? Vida com abundância, o que veio trazer para nós o maior bem, que é a salvação eterna. Sendo um homem simples, um homem humilde, um homem que mostrava ali como servir, como fazer a vontade de Deus. E ele sendo filho de Deus, ele sendo rei, ele era humilde e simples, né? Então você vê ali uma situação que alguém diz para ele assim: ó Senhor, como tu és bom. Ele diz: não, eu não sou bom. Bom é o meu Pai, bom é o meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Que tamanha humildade. Hoje nós vemos homens aí que você de repente tem acesso, você consegue chegar para falar com Jesus, para falar com o Espírito Santo, para falar com Deus Pai, e você não tem acesso a esses homens, porque eles estão ali num nível de santidade, de poder, que é inatingível. Então você observa que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Então precisamos estar atentos a tudo isso. Abra os seus olhos, tá bom? E você precisa simplesmente conhecer quem é esse Deus. Eu ia falar algo, mas o Senhor trouxe isso ao meu coração nesse momento, porque nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Deus é maravilhoso. Deus não é esse Deus que alguns nos ensinam, tá? Deus não está dentro de um quadradinho, numa caixinha fechada, limitado, né? Agindo conforme o que os homens pensam. Ah, não pode pedir isso porque Deus não faz. Aí você de repente conta uma bênção, conta algo que a pessoa ainda não viveu. Não é possível que foi Deus, porque Deus não age dessa forma. Como assim, né? A pergunta é essa: como assim Deus não age dessa forma? Como assim Deus não faz? Quem é você para dizer o que Deus faz ou deixa de fazer? Então, gente, toma muito cuidado com isso. E o que acontece? As ovelhas ficam perdidas, as ovelhas ficam sofrendo porque não conhecem a Deus, fica indo pelo que o homem está ensinando. Gente, por isso eu falo mais uma vez para vocês, eu vou bater nessa tecla até estiver viva nessa terra, tá? Busque conhecer quem é Deus pela palavra. Eu tô aqui trazendo para você algum ensinamento, alguma coisa que eu aprendi, mas mesmo assim, vai lá, vê se está de acordo com a palavra. Quando você vai num lugar, determinada igreja aí, né, que estão ensinando uma palavra, vê se aquilo está de acordo com o que Deus ensinou, com o que o Espírito Santo nos deixou, com o que Jesus ensinou na sua palavra. Porque senão nós não estaremos aqui sofrendo. A palavra do Senhor é bem clara: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, ao invés de ficar comendo, se alimentando somente daquilo que nos dão, né? Como a galinha, que alguém vem ali e começa a jogar ali uns milho para ela comer, e às vezes aquele milho nem tem tanta qualidade assim, mas o que está dando para ela, ela vai aceitar. Daí não podemos ser assim. Às vezes alguém te traz um alimento e aquele alimento não condiz com o que está na palavra. Eu preciso entender se aquela mensagem está vindo direto do trono de Deus. Se vem de uma fonte limpa, de uma fonte cristalina, porque a palavra de Deus, ela vai produzir fruto, ela vai produzir transformação nas nossas vidas. Eu já vi palavra que veio de cima de um altar que era para matar pessoas, sabe? Palavra de julgamento, palavra apontando o erro do irmão.
E usando Deus, Deus manda falar isso ou aquilo, e aquilo não foi Deus que falou. Homens usam da palavra de Deus para machucar pessoas, trazer mensagem que muitas vezes não condiz com a vontade de Deus. Então temos que estar atentos. O que nós precisamos pedir a Deus? Discernimento de espírito. Começa a orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá discernimento do espírito. Porque eu preciso entender onde eu estou indo, buscando a Ti, se o Senhor está presente. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, é usado por Deus. Nem todos que fazem, talvez, façanhas. Hoje em dia, gente, eu tenho visto cada coisa dentro das igrejas. Tem uma onda aí que às vezes há um irmão lá e ele prega, faz um rebuliço na igreja e coloca a mão e as pessoas caem. E aquelas pessoas caem e depois se levantam do mesmo jeito. Gente, quando o Espírito Santo caiu sobre aquele povo, que Jesus disse que ele ia embora, mas o Espírito Santo estaria com nós. Aquele povo foram revestidos do poder, da graça, do Espírito Santo, e houve mudança, houve transformação. Quando Pedro se encheu do Espírito Santo, ele foi pregar a palavra e mais de 3.000 almas foram salvas, porque quando há o Espírito Santo em nós, produz frutos. Então o Espírito Santo não vai ficar agindo em você, fazendo você cair, você levanta e continua do mesmo jeito. Pessoa está com a vida destruída, o lar destruído, o casamento destruído, vida financeira destruída, vivendo daquele jeito na presença do Senhor. Aí chega na igreja, vem alguém que faz um movimento, aí você cai lá, levanta, volta para casa com a vida do mesmo jeito. Aí você tem que questionar: que Espírito Santo é esse? Quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma nossas vidas. Por isso que eu falo para vocês que não tem essa necessidade de ficar: meu fulano, a partir de dia você não pode fazer isso, não pode vestir aquilo. Não, irmão, só prega a palavra, fala quem é Jesus, leva a pessoa a caminhar na presença de Deus, que ela venha cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo se encarregará de transformar as vidas. Nós não temos esse poder. A palavra do Senhor está bem clara, ela diz assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que falar da palavra de Deus. E isso é para todos nós. Tem uns que dizem: você não é pastora, você não é pastor, você não é isso ou aquilo, você não pode. Não, gente. Conforme a palavra de Deus, conforme o que Jesus nos disse, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Isso é para todos nós, tá? Quem tem Jesus, primeiro que quem recebe Jesus, o Espírito Santo, não consegue ficar com ele sozinho, porque ele começa a transbordar, transbordar, transbordar. Você quer transbordar a palavra, você quer transbordar o que você está sentindo, você quer dividir com o próximo, porque Jesus é maravilhoso. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, é natural você começar a falar dele, falar das suas experiências, falar do que você tem aprendido, falar do teu contato, da tua intimidade com Deus, do que ele tem feito na sua vida. Você não vai conseguir parar, porque você vai querer transbordar, porque isso é fruto do Espírito. O amor do Espírito Santo nos preenche de tal forma que nos enche, acalenta a nossa alma, e aí ele começa a transbordar. Então não tem como você ter Jesus, ter o Espírito Santo e ficar com a mesma vida. A sua vida vai ser transformada, você vai começar a influenciar de forma positiva outras pessoas. As pessoas vão ver a mudança na sua vida e vai querer saber: que água é essa que você está bebendo? Que fonte é essa que você está tendo esse contato que está transformando a sua vida, a sua história? Eu também quero isso para mim. É dessa forma, as coisas de Deus é desse jeito. Então a mensagem para você hoje é essa: tenha cuidado com a fonte que você está bebendo água. Preste atenção se o que estão te ensinando vem do trono de Deus, se está de acordo com a palavra do Pai. Peça a Deus discernimento, tá bom? Eu não sei quem é que está aí do outro lado, se você já teve essa experiência de aceitar Jesus como teu Salvador. Eu digo isso declarando, tá? Nós precisamos fazer isso, pois a palavra do Senhor diz isso, tá bom? Só tem parte com Jesus, só tem parte com Deus, só vai ter direito à salvação eterna aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho. É muito bonito aí que nós ouvimos por aí, né? Tem diversas religiões, tem diversos caminhos, e as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isso são o que o homem fala, tá? Mas você precisa ver o que está na palavra. A palavra do Senhor diz que existe só um caminho, tá assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Ele veio nesse mundo, ele veio aqui como homem. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele esteve entre nós, nos ensinando o caminho, nos ensinando a amar o próximo, nos ensinando a deixar de ser religioso, mas a amar a Deus sobre todas as coisas, fazer tudo para agradar ao Pai, estar no centro da sua vontade, expandir esse amor de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Ele veio aqui para nos ensinar como nós deveríamos agir.
Então, necessário se você ainda não teve esse encontro real com Jesus, às vezes você fala assim, você não pode ser apenas simpatizante, tá? Eu acho bonita a mensagem de Cristo, eu tenho Deus, porque às vezes você vai falar, não, eu já tenho Deus, eu tenho Deus. Como que você vai saber se você tem Deus? É simples. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e eu não estou falando de religião não, tá bom? Estou falando de Jesus Cristo e da palavra dele. Então, se você aceita ele como o seu único e suficiente Salvador, você começa a ter parte com Jesus. Você passa a ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Você vai ter direito à salvação eterna através de Jesus, que conquistou isso pelo sacrifício na cruz do Calvário. A partir desse momento, o Espírito Santo habita em ti. A partir desse momento, você dá vazão, você dá direito, autoridade para que o Espírito Santo comece a agir na sua vida. E aí ele começa a te transformar. É lindo o que Deus faz. A partir desse momento você vai ver a diferença. Eu vou te falar do lado bom, de ter Jesus na sua vida, de ter o Espírito Santo na sua vida. Ele preenche esse vazio no seu peito. Vazio esse que não é preenchido com dinheiro nenhum dessa terra. Vazio esse que não é preenchido com nada material dessa terra. Às vezes nós ficamos aqui num vazio, numa angústia, numa tristeza, e nós pensamos que se a gente adquirir um bem, algo vai preencher esse vazio. Quantas vezes eu não pensei dessa forma? Eu sentia isso mesmo estando na igreja, mesmo sendo religiosa, um buraco, um vazio no peito, porque eu não tinha tido esse encontro real com Jesus. Eu não tinha deixado ele trabalhar na minha vida como ele queria, preencher esse espaço vazio. Então eu pensava que determinadas situações, determinado algo poderia preencher esse vazio. Então muitas vezes eu pensei, se eu me casasse, se eu tivesse uma família, aí eu me casei e esse vazio continuava. Aí eu pensei, se eu tivesse um bom emprego, um bom salário, aí eu tive um bom emprego, até melhorou o salário, mas o vazio continuava. Aí eu pensei, se eu pudesse comprar um carro, eu tenho vontade de ter um carro, aí eu tive um carrinho velho, mas na época era um carrinho que dava para ir, né, mais para lá do que para cá, mas quando eu consegui obter aquele bem, eu fiquei tão feliz, e essas felicidades são momentâneas, sabe? Aí vem aquela felicidade, aquele auge, daquela alegria por você ter conquistado algo, e depois o vazio novamente. Aí eu pensei, se eu tivesse uma faculdade, eu preciso estudar, preciso me formar, e esse vazio, acho que é isso. Aí fui lá, fiz a faculdade, foi bom pra mim, tem um lado bom de tudo isso, mas é uma alegria momentânea e o vazio continuava. Quando esse vazio foi preenchido? Quando eu entreguei minha vida totalmente na mão do Senhor. Quando eu comecei a buscá-lo, quando eu comecei a ler, conhecer quem era Deus, conhecer quem era Jesus, quando eu comecei a andar na presença do Pai, quando eu quebrei vínculo com o passado, quando eu deixei de agradar Satanás para agradar a Deus, aí esse vazio foi preenchido. E agora sim tem uma paz na minha alma. Agora sim eu sinto uma alegria, um regozijo do Espírito Santo. A paz que vem de Jesus, que não é comprado com nada com dinheiro desse mundo, é algo que ele nos dá de uma forma gratuita, e isso só tem quem busca. E isso só sabe o que é quem sente. Então é isso que Deus tem para ti. Então eu não sei qual é a sua religião, não se apega à religião, tá? Tem pessoa que, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e fica segurando a placa da igreja. Uns brigam com o outro, porque a minha igreja é melhor que a sua, porque a minha igreja assim acerta, a minha igreja que vai pro céu, porque a sua igreja faz isso errado, a minha igreja faz isso certo. Um povo perdendo tempo, gente, perdendo tempo. Jesus, quando vem buscar o seu povo, a qual ele comprou com preço de sangue, ele vem buscar uma igreja que é pessoas, formada por pessoas, ele vem buscar almas, ele vem trazer a salvação e paz para almas. Então não é para a igreja feita de alvenaria. Essas igrejas que são construídas aí, hoje uma instituição, algumas são empresas, algumas têm um intuito que não é salvação eterna, que é buscar dinheiro, buscar bens materiais, arrancar dinheiro do povo. A realidade é essa, isso é normal, a palavra do Senhor diz que isso aconteceria nos últimos tempos, né? Por se multiplicar a iniquidade, a fé, o amor de muitos esfriariam, e nós estamos vivendo isso. As pessoas dão valor a templo, às coisas materiais, e há pessoas, há almas, elas não estão nem aí. Nós vemos aí pessoas vivendo ainda no tempo de Moisés, consagrando o altar, porque o altar é santo, porque aqui ninguém pode entrar, pisar nesse altar, porque é santo. Eu não sei de onde que eles estão tirando isso daí é do tempo de Moisés, porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. E se tem alguma coisa de valor, são pessoas.
Então nós vemos igrejas que consagram o altar, que em cima do altar não pode subir ninguém, não pode ser qualquer pessoa, porque o altar é santo, e eles pegam almas, vidas, e lançam fora. Ainda não desculpam. É porque Deus está fazendo uma limpeza na igreja. Se aquela pessoa não condiz com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele acha que está certo, se joga fora, aquelas pessoas para fora do templo material, e está tudo bem. Então, desculpa ainda, é Deus fazendo uma limpeza. Aonde que está escrito isso? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que naquele dia eu farei a colheita. Não é para tirar o joio do meio do trigo. Porque você não sabe o que é joio e você não sabe o que é trigo. Os dois se parecem. Os dois estão juntos. Por isso que muitas vezes você fica decepcionado quando você ouve: pastor fulano de tal fez tal coisa. Um escândalo. A palavra diz que é possível que viriam os escândalos. Ai daquele por quem vier o escândalo. Vamos prestar conta com Deus. Mas você não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, não vou mais na igreja porque o pastor pecou. Não vou mais na igreja porque a irmã fulana disse isso. Não vou mais buscar a Deus porque ciclano, que eu achava que era um homem de Deus, fez tal coisa. A sua vida está baseada em pessoas? Então, sinto muito em te dizer, você não vai conseguir chegar até o fim. Porque a palavra do Senhor não diz isso? Aquele que continuar a caminhada até o fim receberá a coroa da vida eterna. Mas se a sua vida é baseada em homens, você não vai conseguir receber a coroa da vida eterna. Porque esses homens são passíveis de erros. Esses homens podem estar em pé e amanhã pode cair, assim como eu, assim como você. Por que não diz isso? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque qualquer um de nós podemos passar por essa situação. A carne nossa é fraca. Se eu dou vazão à carne, eu peco, eu erro e aborreço a Deus. Se eu dou vazão ao Espírito, eu me fortaleço, eu fico próximo de Deus, eu sou cheio da graça do Pai. Então é isso que vai diferenciar aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tá bom? Então é necessário que você entenda todas essas coisas. Você precisa, se você já fez isso, eu já aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, então agora você precisa andar nos caminhos do Senhor, cortar vínculo com o passado, cortar vínculo com o pecado, buscar a santidade em Cristo Jesus. Seremos perfeitos? Não, infelizmente não, pois somos pecadores. A todo momento estamos errando, a todo momento estamos pecando. Mas o que faz a diferença de um homem que serve a Deus e do ímpio? Porque o homem que serve a Deus, que entregou a sua vida na mão do Pai, procura agradá-lo, procura fazer a vontade do Pai. E o Pai conhece o nosso coração. E Ele sabe que nós somos fracos. Tem momentos que nós erramos, que nós caímos, mas nos levantamos na presença do Pai, pedimos perdão a Ele e continuamos a caminhada. Por isso que Deus deixou escrito aqui para nós na palavra dele a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando você vai ler a história de Davi, você vai ver quantas vezes ele errou, pecou. Mas sabe qual era a diferença de Davi? Davi errava, Davi pecava, Davi se levantava, pedia perdão ao Senhor e continuava. Você não vai ver nenhum pecado de Davi sendo repetido. Ele errou uma vez, pediu perdão e continuou a caminhada. Viu a consequência daquele erro, daquele pecado, mas continuou na presença do Pai. E por isso ele era segundo o coração de Deus. Então Davi não é segundo o coração de Deus porque é um homem perfeito, porque é um homem que não erra, porque é um homem que está ali acima de todas as coisas. Não. Deixou bem claro para nós que Davi era como eu e como você. Um homem que era passivo de erros e de acertos. Mas a diferença de Davi é que ele tinha um coração voltado a agradar a Deus. A diferença de Davi é que ele errava, pecava, reconhecia o seu erro e continuava a caminhada, andando na presença do Pai, se consertando e fazendo a vontade de Deus. Então é essa a diferença. Então o Espírito Santo de Deus está conosco e Ele deseja que nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle para que Ele possa nos moldar, nos transformar, para que naquele dia possamos receber o maior bem, que é a salvação eterna. Amém? Que essa mensagem, que essa palavra entre no seu coração, encontre morada e faça uma transformação através do Espírito Santo. E vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.